Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama voltou a mostrar garra e competitividade em campo na noite desta quarta-feira, 27, quando enfrentou o Botafogo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar do empate em 1-1, o Gigante da Colina deixou São Januário com a sensação de que pode brigar de igual para igual com um dos melhores times do país. A partida trouxe à tona um time aguerrido, disposto a lutar até o fim, algo que não vinha acontecendo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora, o desafio será transformar essa postura em resultados concretos no duelo de volta, marcado para o dia 11 de setembro, no Newton Santos. Desde o início do jogo, o Vasco mostrou uma postura muito diferente das últimas atuações. Após derrotas frustrantes para Juventude e Corinthians no Brasileirão, o time entrou em campo determinado a recuperar a confiança da torcida. E conseguiu. Não houve bola perdida nem desânimo nas divididas. A entrega dos jogadores foi reconhecida pela torcida, que cantou durante os 90 minutos, mesmo após sofrer o gol logo no início. O técnico Fernando Diniz destacou o ambiente hostil criado pelos vascaínos em São Januário, algo que certamente incomodou o adversário. O ponto alto da partida foi a organização tática do meio-campo, especialmente com Coutinho e Jair se destacando. Coutinho teve um primeiro tempo excelente, enquanto Jair foi eleito o melhor jogador da partida, marcando o gol de empate e demonstrando liderança em campo. Além disso, a entrada de Cauã Barros como titular trouxe a pegada necessária para equilibrar o time. Ele e Lucas Piton se destacaram como os maiores ladrões de bola do Vasco, com 3 desarmes cada. Essa combinação de qualidade técnica e força física foi essencial para pressionar o Botafogo durante boa parte do jogo. No entanto, nem tudo foram flores. O Vasco teve chances claras de sair com a vitória, mas faltou capricho e um pouco de sorte. John, goleiro do Botafogo, fez pelo menos 3 defesas espetaculares, e Ryan acertou a trave em uma oportunidade clara no segundo tempo. Além disso, o árbitro Anderson Daronco foi alvo de críticas por não marcar um possível pênalti para o Vasco aos 2 minutos do segundo tempo. Marlon Freitas teria interceptado um chute de Ryan com o braço dentro da área, mas Daronco enxergou a bola tocando primeiro no peito do volante botafoguense. Fernando Diniz não poupou palavras na coletiva pós-jogo. "Todo mundo é trouxa agora", afirmou, ironizando a decisão do árbitro. Outro ponto negativo foi o gol sofrido logo no início da partida. Arthur Cabral apareceu livre para cabecear após um cruzamento de Alex Telles, e Léo Jardim pareceu surpreendido com a velocidade da bola após o kick no gramado. Para Diniz, o mérito foi mais do adversário do que qualquer falha individual, é o detalhe do detalhe. Se eu fosse fazer um ajuste, diria que Ryan e Alex Telles deveriam ter descido para evitar o cruzamento. Foi uma rara felicidade do cruzamento e do cabeceio, avaliou. Apesar do resultado, o Vasco mostrou que tem mais a oferecer ao seu torcedor. O bom nível de atuação, com direito a 8 finalizações na direção do gol adversário, contra apenas 3 do Botafogo, demonstra que o time está no caminho certo. A entrega em campo e o apoio incondicional da torcida são sinais de que o Gigante da Colina ainda tem força para buscar a classificação no jogo de volta. Por fim, o empate contra o Botafogo foi um lembrete de que o Vasco pode competir com grandes clubes, mas precisa ser mais eficiente nos momentos decisivos. Agora, o desafio está em garantir que o time mantenha esse espírito guerreiro no Newton Santos para avançar à semifinal da Copa do Brasil. E agora que você já sabe sobre o empate contra o Botafogo, prepare-se para uma notícia que marca o retorno de um jogador importante ao elenco. Cauã Barros celebra sua volta ao Vasco, mas lamenta o resultado. Como ele se saiu em sua estreia como titular? Continue lendo para descobrir. O retorno de Cauã Barros ao Vasco da Gama foi um dos destaques positivos na partida contra o Botafogo, válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após ser reintegrado ao elenco e voltar de empréstimo do América Mineiro, o volante de 21 anos teve sua primeira chance como titular sob o comando de Fernando Diniz. Apesar do empate em 1-1,
Barros deixou boas impressões com sua entrega, pegada e capacidade de recomposição defensiva, características que reforçam seu potencial para se tornar uma peça importante no meio-campo cruzmaltino. Desde o início da partida, Barros mostrou que estava pronto para assumir a responsabilidade de ajudar o Vasco a enfrentar um adversário forte como o Botafogo. Sua movimentação intensa e disposição foram reconhecidas pelo técnico Fernando Diniz, que destacou o papel do jovem volante na organização do time. É a minha característica que deixa o Jair mais à vontade. Também sou 8, mas ele fez muito bem essa função, declarou Barros após o jogo, referindo-se à sua parceria com Jair no meio-campo. Essa combinação entre juventude e experiência foi essencial para equilibrar o setor e dar consistência ao Vasco durante os 90 minutos. Além de sua atuação técnica, Barros também chamou atenção pela entrega física. Ele foi um dos jogadores mais combativos em campo, empatando com Lucas Piton como o maior ladrão de bola do time, com 3 desarmes cada. Essa pegada agressiva foi fundamental para neutralizar as investidas do Botafogo e garantir que o Vasco mantivesse a pressão durante boa parte do jogo. Para muitos torcedores, o retorno de Barros representa não apenas uma solução imediata para o meio-campo, mas também uma aposta promissora para o futuro do clube. No entanto, o volante não escondeu sua frustração com o resultado. Apesar do bom desempenho individual, Barros lamentou o empate e destacou que o Vasco poderia ter saído de São Januário com a vitória. Infelizmente fizemos um jogo que não queríamos. Fizemos nosso melhor, mas o resultado não foi o que queríamos. Agora saímos aplaudidos. A torcida está no direito dela, afirmou. Essas palavras refletem a maturidade do jogador, que reconhece o esforço coletivo e a importância do apoio da torcida mesmo em momentos de insatisfação com o placar. Internamente, a diretoria e a comissão técnica enxergam em Barros uma oportunidade de fortalecer o elenco sem grandes investimentos. Revelado nas categorias de base do Vasco, o volante já demonstrou qualidade em competições anteriores e pode ser uma alternativa viável para suprir as carências no meio-campo. Além disso, sua juventude e versatilidade permitem que ele seja moldado para diferentes funções dentro do esquema tático de Fernando Diniz, algo que certamente será explorado nos próximos jogos. A torcida vascaína reagiu positivamente ao retorno de Barros. Muitos torcedores enxergam nele uma luz no fim do túnel em meio às dificuldades enfrentadas pelo clube nesta temporada. Barros tem tudo para ser um grande jogador. Precisamos dar tempo para ele crescer, comentou um adepto nas redes sociais. Outros lembram que sua presença no time pode ser determinante para equilibrar o meio-campo em partidas decisivas. Ele é guerreiro e joga com raça. É isso que precisamos agora, opinou outro torcedor. Por fim, o retorno de Cauã Barros simboliza mais do que apenas a volta de um jogador ao elenco. Ele representa a esperança de que o Vasco ainda pode apostar em jovens talentos formados em casa para superar seus desafios. Agora, o desafio está em garantir que o volante continue evoluindo e ajudando o time a conquistar resultados positivos nas competições que ainda restam na temporada. E agora que você já sabe sobre o retorno de Cauã Barros ao Vasco, prepare-se para uma notícia que destaca o grande nome da partida contra o Botafogo. Jair foi eleito o craque do jogo após marcar o gol de empate. Como ele se destacou na partida? Continue lendo para entender. Jair foi o grande destaque do Vasco no empate por 1-1 contra o Botafogo, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O volante não apenas marcou o gol de empate que manteve o Vasco vivo na competição, como também teve uma atuação consistente e equilibrada em ambos os setores do campo, defesa e ataque. Sua performance lhe rendeu o título de craque da partida, consolidando seu papel como um dos pilares do time comandado por Fernando Diniz. A atuação de Jair foi essencial para que o gigante da colina saísse de São Januário com a sensação de que pode buscar a classificação no jogo de volta, marcado para o dia 11 de setembro, no Newton Santos. Desde o início da partida, Jair demonstrou liderança e comprometimento. No meio-campo, sua movimentação foi fundamental para organizar o time tanto na fase ofensiva quanto na defensiva. Ele se destacou pela qualidade nos passes e pela capacidade de interceptar jogadas do Botafogo, ajudando a recompor rapidamente o sistema defensivo sempre que necessário. Além disso,
Sua presença física e técnica permitiu ao Vasco manter a posse de bola e pressionar o adversário durante boa parte do jogo. Foi exatamente essa combinação de atributos que fez dele o jogador mais eficiente em campo. O momento decisivo de Jair veio aos 35 minutos do segundo tempo, quando ele aproveitou uma sobra dentro da área para chutar forte e garantir o empate para o Vasco. O gol não só trouxe alívio ao time, mas também injetou confiança em seus companheiros para buscar a vitória nos minutos finais. Além do tento marcado, Jair participou ativamente das principais jogadas ofensivas do Vasco, mostrando versatilidade e inteligência tática. Seu desempenho foi reconhecido pelos analistas esportivos, que destacaram sua capacidade de ser referência no meio-campo mesmo em partidas de alto nível técnico. Para especialistas, a atuação de Jair reflete o amadurecimento do jogador desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Vasco. Sob o treinador, ele passou a ter mais liberdade para avançar ao ataque sem comprometer sua função defensiva, algo que tem sido crucial para o equilíbrio do time. Jair é o protótipo do volante moderno, um jogador que sabe marcar, distribuir e chegar à área adversária com perigo, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Essa evolução não apenas beneficia o Vasco, mas também aumenta o valor de mercado do jogador, tornando-o uma peça importante no planejamento do clube para o futuro. Internamente, a diretoria e a comissão técnica enxergam em Jair uma solução confiável para os problemas enfrentados pelo Vasco nesta temporada. Com as constantes mudanças no elenco e a escassez de opções no meio-campo, sua regularidade tem sido um diferencial importante. Além disso, sua liderança dentro de campo serve como exemplo para os jogadores mais jovens, como Cauã Barros, que estão começando a ganhar espaço no time titular. Para muitos dentro do clube, Jair é visto como um símbolo da resiliência vascaína neste momento de reconstrução. A torcida vascaína reagiu com empolgação à atuação de Jair. Muitos torcedores enxergam nele uma das poucas certezas do elenco atual, especialmente em partidas decisivas como o clássico contra o Botafogo. Jair foi monstro ontem. Precisamos dele em todas as partidas, comentou um adepto nas redes sociais. Outros destacam sua importância como líder técnico e emocional do time. Ele joga com raça e ainda faz gols. É o cara que precisamos para escapar dessa situação difícil, opinou outro torcedor. Por fim, a atuação de Jair no empate contra o Botafogo simboliza mais do que apenas uma boa partida individual. Ela representa a luta coletiva de um time que, apesar das dificuldades, mostrou garra e determinação para competir de igual para igual com um dos melhores clubes do país. Agora, o desafio está em garantir que ele continue sendo o pilar do meio-campo vascaíno nos próximos jogos, especialmente no duelo de volta contra o Botafogo, onde o Vasco buscará a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E agora que você já sabe sobre a atuação brilhante de Jair contra o Botafogo, prepare-se para uma notícia que pode impactar diretamente o futuro do Vasco. O clube prepara nova oferta para contratar Nathan Silva. Será que o negócio vai sair? Continue lendo para descobrir. O Vasco da Gama está disposto a insistir na contratação do zagueiro Nathan Silva, ex-Atlético MG, e já trabalha em uma nova proposta para tentar convencer o Pumas, do México, a liberar o jogador. Após ter sua primeira oferta recusada, o clube carioca comunicou oficialmente ao time mexicano que enviará uma nova investida em breve. Essa movimentação reflete a prioridade absoluta que a diretoria dá à recomposição do setor defensivo, considerado um dos principais gargalos do elenco nesta temporada. A chegada de Nathan Silva é vista como essencial para dar mais segurança à defesa cruzmaltina e garantir competitividade nas competições restantes. A primeira proposta do Vasco girava em torno de 5 milhões de dólares, aproximadamente 27,2 milhões de reais, mas o Pumas não aceitou os termos financeiros apresentados. Um dos entraves foi a participação do Atlético Mineiro, que detém 20% dos direitos econômicos do jogador. O clube mineiro, ciente de que o Vasco é um rival direto no cenário nacional, negou reduzir sua fatia para 10%, algo que poderia facilitar a negociação. Além disso, existe uma dívida pendente entre o Vasco e o Galo pela contratação de Paulo Henrique, o que aumenta a resistência dos mineiros em colaborar com o negócio. Outro ponto crítico na negociação foi a forma de pagamento proposta pelo Vasco.
O clube carioca inicialmente buscou parcelar o valor total em 3 vezes, sendo uma vista e as demais diluídas ao longo do tempo. O Pumas aceitou manter o formato de pagamento em 3 parcelas, mas exigiu que o valor inicial fosse maior, algo que o Vasco não conseguiu atender. Essa questão financeira evidencia as limitações orçamentárias do Gigante da Colina, que precisa equilibrar suas contas enquanto tenta reforçar o elenco. Para especialistas, a insistência do Vasco em Nathan Silva demonstra a necessidade urgente de fortalecer a defesa. Após as saídas de João Vitor e Luiz Gustavo, o clube contratou Robert Renan, mas ainda busca um zagueiro experiente e confiável para formar dupla com o recém-chegado. Nathan Silva, que já demonstrou qualidade no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Atlético Mineiro, seria visto como uma solução imediata para resolver os problemas defensivos do time. Ele tem perfil de liderança e pode ser decisivo para organizar a retaguarda vascaína, afirmou um jornalista esportivo em análise recente. Internamente, a diretoria enxerga a contratação de Nathan Silva como uma aposta estratégica não apenas para esta temporada, mas também para o futuro. Com contrato válido até 2028, o jogador pode ser uma peça importante no planejamento de médio e longo prazos do clube. Além disso, sua chegada ajudaria a aliviar a pressão sobre outros setores do time, dando mais tranquilidade ao técnico Fernando Diniz para implementar seu estilo de jogo. Para muitos dentro do clube, a permanência na elite do Campeonato Brasileiro depende diretamente de reforços pontuais como este. A torcida vascaína reagiu com expectativa à notícia de uma nova oferta por Nathan Silva. Muitos torcedores veem na contratação do zagueiro uma oportunidade de finalmente resolver os problemas defensivos que têm assombrado o time nesta temporada. Precisamos de um zagueiro experiente. Se conseguirmos o Nathan Silva, nossa defesa vai melhorar muito, comentou um adepto nas redes sociais. Outros lembram que o Vasco não pode perder mais tempo no mercado da bola. Já acumulamos várias negativas. Espero que dessa vez consigam trazer o jogador, opinou outro torcedor. Por fim, a nova investida do Vasco por Nathan Silva reflete o esforço do clube em superar seus desafios financeiros e estruturais para montar um elenco competitivo. Agora, o desafio está em garantir que a proposta seja suficientemente atrativa para convencer o Pumas e o Atlético Mineiro a liberarem o jogador. Caso o negócio seja concretizado, o Gigante da Colina ganhará um reforço de peso para enfrentar os momentos decisivos da temporada. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todas essas notícias? Sobre o empate contra o Botafogo. Você acredita que o Vasco pode reverter o placar no jogo de volta e garantir vaga na semifinal da Copa do Brasil? Qual foi o principal destaque da partida para você? A garra do time ou a atuação individual de Jair? Retorno de Cauã Barros. O que você achou da estreia de Cauã Barros como titular? Ele pode ser a solução para o meio-campo do Vasco? Acha que ele tem condições de se tornar uma referência no elenco nos próximos anos? Atuação de Jair. Como você avalia o desempenho de Jair contra o Botafogo? Ele mereceu ser eleito o craque do jogo? Na sua opinião, ele deve continuar sendo titular no próximo jogo? Nova oferta por Nathan Silva. Você acredita que o Vasco conseguirá finalmente contratar Nathan Silva? Quais são suas expectativas para essa negociação? Se fosse você, insistiria em Nathan Silva ou buscaria outra opção no mercado para reforçar a defesa? Gostou das discussões? Então participe! Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua opinião sobre o momento do Vasco. Sua visão é essencial para continuarmos debatendo e apoiando o Gigante da Colina. Não esqueça de dar o like se você curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco. Aqui é espaço para torcer, vibrar e lutar juntos pelo retorno do clube ao topo. Até a próxima!